O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo, para você que está aqui, para você também que está nos assistindo. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 42, vamos falar hoje sobre organizando as nossas emoções, ou como nós podemos fazer isso a partir desse texto. Salmo de número 42, a palavra de Deus diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós estamos aqui diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que nós possamos ter aqui os nossos ouvidos atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para os nossos corações. Dá-nos graça, dá-nos entendimento, ilumina a nossa mente. Organize as nossas emoções, que nós possamos confiar completamente no Senhor. Dá-nos entendimento correto da sua palavra e temor no nosso coração, para que nós sejamos muito mais do que bons ouvintes, como Tiago nos desafia na sua carta, mas que o nosso coração esteja inclinado a obedecer ao Senhor, a praticar a sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre organize as suas emoções, e é uma coisa comum a todos nós. Em algum momento da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, nós lidamos com turbilhões de emoções, né? Às vezes é uma montanha russa, feliz, triste, né? Eufórico, às vezes desanimado, e a própria palavra de Deus nos ensina e revela para a gente que Deus, na sua sabedoria, nos cria para sermos seres emocionais, né? Ser um ser emocional é uma forma básica, inclusive, de transmitir e de glorificar a Deus na forma como Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas com a queda, com o pecado, nem sempre lidar com as emoções é fácil. Nem sempre discernir o que sentimos é algo claro para a gente. Nós então vivemos muitas vezes presos em sentimentos contrários, né? Aquilo que às vezes glorifica a Deus, e até mesmo lidando com o nosso coração. E as emoções, elas nos fazem comportar de certas formas que nós nos comportamos. Elas têm um impacto na nossa vida, elas impactam a forma como nós vivemos diariamente. Mas ao mesmo tempo, as emoções, elas são um presente de Deus. Eu sei que hoje nós temos às vezes um ensino equivocado de dividir as emoções boas e ruins, quer dizer, alegria é de Deus, tristeza não é. As Escrituras não fazem isso, ao contrário, as Escrituras mostram que tristeza inclusive é uma ferramenta divina para nos levar para mais próximo dele, e muitas vezes que nós estamos longe. Então a categorização às vezes de emoções boas e ruins, nesse sentido de tristeza é ruim, e aí nós temos respostas que nós queremos dar às emoções ruins. Afinal de contas, todos nós queremos nos livrar das emoções que às vezes nos deixam tristes, desanimados, enfim. Ou então até aquela pergunta: será que eu tenho um problema na minha fé?
Será que, o que está acontecendo comigo? Cabe, obviamente, uma avaliação, mas nem sempre o estar triste é uma forma de desobediência a Deus, ou estar em desobediência a Deus. Nós temos o exemplo de Charles Spurgeon, por exemplo, um homem que viveu toda a sua vida lutando emocionalmente, e ele disse uma frase assim, que o melhor livro na biblioteca de um pastor é o livro das aflições. É a experiência onde esse homem vive cada vez mais desafiado. E ele diz assim que a mobília mais importante na sala de um crente é a mobília do sofrimento, aonde lembra a ele exatamente quem ele é e como ele deve depender de Deus. Existe uma forma especial, então, em que nós manifestamos as nossas emoções, que é uma forma especial de sermos portadores da imagem de Deus. Deus se alegra, Deus se entristece, a Bíblia diz, numa linguagem humana, para que nós possamos entender. Só para você poder imaginar também que manifestar emoções é uma questão da imagem de Deus em nós. Lembra de Cristo em João capítulo 11? Quando ele chega e Lázaro está morto, vem Marta e fala com ele, depois vem Maria e fala com o Senhor, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Cristo, mesmo sabendo que naquele lamento daquelas irmãs, daquela família, daquele defunto que estava ali, todo aquele lamento iria se tornar em um entusiasmo empolgante, porque o Senhor ia dizer assim, Lázaro, sai para fora, e ele ia restaurar a tristeza daquelas pessoas com grande alegria. Mas sabe o que o Senhor faz? Ele escolhe chorar com aquelas pessoas. Ele chora. João 11:35, Jesus chorou. Ele chora pela morte do seu amigo. Cristo está profundamente comovido pela angústia de Maria, porque é isso que o amor faz quando é confrontado pela perda. Ele chora, ele lamenta. E o Senhor, soberanamente, santo, ele decide chorar e expressar uma emoção de tristeza por aqueles o qual ele amava. E uma coisa interessante para acertar a nossa visão, as emoções ruins nem sempre são, aliás, as emoções negativas nem sempre são ruins. A razão básica porque nós precisamos às vezes de emoções desagradáveis é porque nós vivemos num mundo caído, e isso faz parte da nossa vida diariamente. Deus nos fez para responder às coisas como elas realmente são. Se você vê uma notícia ruim, você não vai falar assim, que bom, que notícia ruim. Se você vê um jornal, uma notícia de uma catástrofe no mundo, você não vai dizer, não, isso não vai me afetar em nada. Porque Deus nos fez para se relacionar, para se conectar com as coisas que nós vivemos. Tanto sentindo muita alegria, mas ao mesmo tempo sentindo tristeza, como o próprio Cristo se coloca em João capítulo 11. O próprio Jó, quando ele está na aflição, o texto diz assim, Jó 1:20, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou em terra. Mesmo um homem que tinha grande fé e que lida com aquilo, dizendo, ele louva a Deus quando ele perde em um dia tudo, ele louva a Deus, mas ao mesmo tempo ele se coloca no pó e ele se coloca numa situação de sentir aquela situação, de sentir aquele contexto. Então as emoções negativas nem sempre elas são um ato de desobediência a Deus e nem sempre são ruins. Agora é claro, você e eu, uma das coisas que a gente mais faz na vida é lutar para não ter emoções desagradáveis, não é assim? Você está triste, você fala assim, por que eu estou triste? Ou se você compartilha com alguém, alguém fala assim, não, mas você fez uma coisa de errado? Porque sentir tristeza é sempre sinônimo, às vezes, de coisas erradas. Agora, o próprio Paulo escreve em Coríntios que a tristeza que provém de Deus, Deus é o autor da tristeza, e Ele nos move, é para que nós nos arrependamos. E às vezes a tristeza serve como dias cinzentos e perturbações da alma, para nos lembrar de quem realmente dependemos na nossa vida. E Deus faz isso com muita perfeição na sua palavra. Então, nós começamos a entender que as emoções desagradáveis não são de todo ruim. Nós precisamos avaliá-la de uma forma bíblica. Hoje, algumas pessoas falam exatamente o seguinte, nós temos basicamente dois pensamentos. Um pensamento que vem de Platão, que fala, na verdade, assim, o que são emoções, ou de onde elas vêm. Nós temos a visão platônica da emoção que é só no corpo, então nós sentimos a partir do corpo. E aí então as respostas que temos hoje, está triste? Vou te dar alguma coisa para você tomar, para você ficar feliz. Que é a visão que nós temos de uma visão equivocada, dizendo que a emoção só acontece no corpo.
uma visão platônica. Nós temos também uma visão, uma posição cognitiva das emoções, que é o outro extremo, que é você está assim por causa da sua mente. Se você mudar o pensamento, você muda as emoções. E às vezes as pessoas fazem uma distinção do corpo e da mente para atribuir emoções para a alma, espiritualidade para o espírito e biológico para o corpo, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre um ser unificado. Ora que o corpo se sobressai a mente e a alma, que são a mesma coisa, ora a mente e a alma se sobressai sobre o corpo. Lembra da oração de Davi, do Salmo 51? Os meus ossos estão doendo, Senhor, porque ele tinha um pecado não confessado. Então, ora, essas definições se entrelaçam, mostrando que o homem sente em tudo o que ele é. Ele é um ser unificado. E a Bíblia, na verdade, ela não está tão preocupada assim em dividir as coisas e mostrar cada categoria ao contrário. O foco não é se começa na mente ou se começa no corpo. A Bíblia não está preocupada com isso. Ao invés disso, o foco está em como as emoções facilitam ou me impedem de glorificar a Deus. Como que as emoções, como portadores da imagem de Deus, me ajudam a amá-lo muito mais, ou talvez me impedir de amá-lo em algumas áreas da minha vida, porque eu estou sentindo que não devo fazer aquilo. Nesse sentido, a Bíblia nos encoraja então a olhar para as nossas emoções como algo dado pela parte do próprio Deus, e dar uma resposta e lidar com ela biblicamente. E o Salmo de número 42 nos leva por esse caminho, porque nós temos alguém que está tendo uma montanha russa de emoções. Ele ora, ele está feliz, ele está triste ao mesmo tempo, né? Ele clama a Deus, mas ele diz: Deus, o Senhor está longe. Então é um misto de emoções no coração desse homem, o qual inclusive o seu corpo e a sua mente se entrelaçam nessa definição, porque ele fala assim: os meus ossos estão doendo, quando eles dizem assim: onde está o teu Deus? Mas ao mesmo tempo a percepção mental dele, de dizer assim: Deus está longe de mim, o Senhor não está me vendo, isso também impacta nas suas emoções, que é essa unidade, que é esse misto do coração. As emoções, Deus nos deu para que nós nos comuniquemos. Imagina você receber um presente, e você falar assim: um presente, você é pedido em casamento, aí você olha e fala assim: obrigado. Que de emoção que vai ter? Vai ter alguma emoção? Ou você, né? Então a gente, de certa forma, espera um tipo de emoção específica, até por cada ambiente, né? Você está num ambiente triste, é estranho se alguém manifesta muita alegria, não é assim? Você está num velório, por exemplo, alguém chega lá, oh, né? Claro que a alegria pode estar ali, mas às vezes esse comportamento não é adequado, porque as nossas emoções, inclusive Provérbios fala assim, que a tristeza do coração, ela pode mudar a nossa face. Ela pode impactar na forma como nós nos comunicamos na nossa face. Então alguém pode olhar para você e dizer assim: hoje talvez você não esteja muito bem, né? Porque olha o que está no seu rosto. As nossas emoções servem também para relacionar. Elas nos ajudam a conectar com pessoas. A Bíblia fala: chore com os que choram, e deem risada com aqueles que estão dando risada. Se alegrem com aqueles que se alegram. É uma forma de você conectar a pessoas. É uma forma de você caminhar com pessoas. As emoções também nos mostram ou nos ajudam para motivar. A emoção irada de Caim o motiva para o pecado de matar o seu irmão. A alegria de um coração servil motiva Paulo e Silas a cantarem, mesmo quando eles estão presos e foram açoitados. Comunica algo para a gente. A nossa emoção também nos ajuda a elevar-se até Deus. Mateus 22 fala que nós devemos amar a Deus. Amor é uma emoção, é uma afeição. E Jonathan Edwards fala muito bem sobre isso, como que nós amamos a Deus com as nossas afeições, porque Deus nos criou para fazer assim. Embora, como eu disse, às vezes nós tenhamos dificuldades para entender os nossos sentimentos, isso acontece por sermos cegos às vezes para responder a seguinte pergunta: o que realmente amamos? E como nós devemos entender as nossas emoções como não só algo único que vem num arquivo e você vai definindo uma por uma, não. Há uma complexidade de um coração dinâmico que sente alegria e dor, que interpreta o mundo que vive, e que às vezes essa interpretação, ela não vem basicamente da pessoa de quem Deus é, mas simplesmente das nossas emoções. E o Salmo 42 vai nos ensinar
com duas lições importantes sobre como nós damos passos para organizar essas emoções, esse turbilhão de sentimento que nós temos constante na nossa vida. E o salmista que está passando por esse processo, ele nos traz algumas lições importantes. Primeiro, eu quero que você entenda algo introdutório desse salmo. O Salmo 42 e o Salmo 43 é um salmo só. Nossa Bíblia está dividida, mas em muitas traduções do hebraico eles funcionam como um poema só. Eles são divididos em 3 partes. Então do versículo 1 ao versículo 6 você tem um cântico, uma estrofe, né? Depois você tem uma segunda estrofe, e o Salmo 43 finaliza a estrofe desse salmo, falando a respeito de questões poéticas. E o refrão do salmo é: por que está abatida, ó minha alma? Aparece mais de 2 vezes nos 2 salmos, revelando que o centro, a centralidade é uma pergunta, o qual o salmista torna a sua alma um indivíduo, perguntando assim: por que você está abatida? O que está acontecendo com você? Ele torna como alguém que é um indivíduo ali. O Salmo 42 também ele é um salmo didático. O que é um salmo didático? Ele foi escrito para nos ensinar algo importante. Então ele é um salmo de ensino, um salmo de romagem, que eles iam cantando, o povo de Deus, mas ao mesmo tempo existe uma estrutura para dizer assim: é assim que você lida com tal situação. E aqui no caso é com o abatimento da alma. Isso é o que significa aqui o salmo didático. O contexto é a expressão de um homem de Deus que por algum motivo está exilado no norte de Israel. Ele não pode voltar para o templo para louvar, e ele diz assim: ah, que saudade de quando eu cantava com o povo, eu estava reunido, a gente caminhava em grande alegria. É a expressão de alguém que por algum motivo está impedido de reunir-se com o seu povo e de estar na presença do seu Deus, e isso aflige a sua alma. E por um motivo também que o Salmo não revela completamente, ele está num ambiente em que as pessoas estão dizendo para ele: cadê o seu Deus, que não permite você voltar ali para o templo para adorar, estar com o povo? E aí então ele diz: os meus ossos estão doendo, porque eles estão dizendo isso. E aí o salmista vai desenvolvendo esse salmo didático, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor, para nos ensinar como ele organiza esse momento da sua vida e obviamente organiza as suas emoções. E como que nós podemos fazer isso? Nós fazemos começando pelo fato de que ele faz uma pergunta: por que minha alma, ou por que está abatida, ó minha alma? Ele começa pelo diagnóstico. A ideia é que eu só consigo dar uma resposta adequada àquilo que eu estou vivendo, a um tipo de doença que eu posso lidar, de enfermidade, quando eu faço um diagnóstico correto. E aqui o salmista faz isso. Ele indaga a sua própria alma, o seu próprio ser, tratando ela como um indivíduo e dizendo assim: vem cá, o que está acontecendo? Por que você está abatida? É uma reflexão do seu coração, buscando intensamente o que está fazendo com que em algum momento ele oscile nos seus sentimentos e nas suas emoções, que o leve inclusive a pensar assim: por que eu estou confiando em Deus? Inclusive ele usa o passado aqui não como algo apreciativo de dizer: olha o que Deus está fazendo. Ele olha e fala para o passado: olha como era bom lá, e olha como é ruim aqui agora, está vendo? Porque lá eu cantava, lá eu louvava, lá eu fazia. A gente tem esse costume, né? Quando a gente passa por momentos de dificuldade da nossa vida, a gente olha o passado e fala: ah, como era bom aquele passado. E o salmista está dizendo: por que você está fazendo isso? Por que você está dizendo isso? Toda cura, ela passa por um diagnóstico correto. E o abatimento da alma também nos mostra uma coisa interessante que é comum a todos nós. É comum você e eu passarmos por momentos de abatimento profundo na nossa alma, ou de ter desejos desagradáveis. A alma do salmista, ela está abatida, e ele tem esse diagnóstico porque está privada, ou está passando pela privação da presença de Deus. Por isso que ele diz no versículo 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Eu estou privado do Senhor, da sua presença. Eu estou com sede profunda do Senhor. Eu queria estar lá cantando e não estou. Então ele desenvolve isso, ele avalia corretamente o seu coração. E ainda mais porque esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, e cabia a eles estarem no templo, e eles se viam forçados por estarem longe. O que quer privar
a alma de estar com Deus. Essa é a avaliação que o salmista faz. Eu elenquei algumas coisas aqui para a gente refletir junto. Primeiro, pode ser que a sua oscilação emocional, que o descontrole possa ser um pecado, possa ser uma enfermidade, possa ser uma doença equivocada, uma visão equivocada sobre a pessoa de Deus. O verso 3 ele fala assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Não é o caso desse salmista, mas numa avaliação sincera da alma, pode ser que você esteja sendo privado, esteja sedento de Deus, porque em algum momento você desobedeceu o Senhor, você falhou contra o Senhor, e você não se arrependeu, você não confessou, você não restaurou o seu relacionamento com Ele. E essas emoções desagradáveis vêm como lembrança que Paulo nos lembra, diz assim: você precisa de arrependimento, você precisa de entendimento, você precisa se dobrar diante do Senhor, se humilhar. Nem sempre a dor da alma e as emoções desagradáveis vêm de pecado, de enfermidade, nem sempre, essa é uma verdade, mas pode ser. E passa por uma avaliação completa, como o próprio salmista fez. Por que eu estou assim? Ele identifica, e quando ele identifica, ele responde com fé. Talvez um outro motivo seja estar se sentindo abandonado por Deus. O salmista, ele está no deserto, cercado de pessoas que zombam dele, dizendo, naquela época não existia formalmente, como nós temos hoje, o ateísmo, né? Ou a ideia de uma pessoa ser ateu, né? Então, a provocação não era, quando eles falam assim, onde está o teu Deus? Não era num sentido de, ele existe, cadê ele? Então, não era de existência, mas era de trabalho, ou no fato do Senhor, então, trazer uma resposta. Então, eles com os seus deuses, criam em deuses, falavam assim, peraí, seu Deus não te ama, então? Cadê ele? Ele não vai vir aqui te salvar? Então, é a exaltação de um Deus falso. Então, aquilo dói para ele, porque ele está vendo, eu conheço o Senhor. Então, ele se sente abandonado por Deus. Isso é um sentimento aqui, que sai da expressão de alguém que ama Deus, que sente a dor de estar longe, mas que diz com um coração piedoso, Senhor, eu me sinto longe do Senhor. Eu sinto que o Senhor não está aqui. E pode ser isso o motivo do abatimento da sua alma, das suas oscilações emocionais. Em momentos da sua vida você olha e diz assim, eu não estou percebendo o Senhor, eu não estou vendo o Senhor o quanto talvez eu gostaria de ver. E perceba que Ele não é repreendido, ao contrário, Ele coloca isso para fora como uma forma de glorificar a Deus. Outra coisa pode ser também o seu passado. Ele mesmo lembra que o passado pode ser uma terrível fonte de desencorajamento. Nesse caso o salmista olha, como eu disse, ele diz, está vendo o que eu fazia antes? Agora não dá mais. O texto fala sobre isso, leia comigo por favor, versículo 4, ele diz assim, lembro-me dessas coisas e dentro de mim, o que a alma dele faz? Se alegra. A alma dele o que o texto diz? A minha alma se derrama. A palavra derramar aqui significa curvar, derreter. Eu estou profundamente triste, porque eu olho para o meu passado, e o meu passado me diz que agora eu não sou tão feliz como eu era antes. Então perceba que muitas vezes, na palavra do Senhor, o passado, ele serve como algo de encorajamento. Quando ele diz assim, olhe o que Deus fez por vocês. Mas quando nós temos uma visão equivocada, e às vezes lidamos de uma forma inadequada com o nosso passado, ele pode se tornar como fonte de desencorajamento, porque a gente olha e fala assim, está vendo, eu era feliz lá, está vendo, alguém me machucou lá, está vendo, falou assim para mim, e aí o passado nos prende como uma fonte de desânimo, dizendo, o passado era tão bom, e aí então ele pensa no passado e fica cheio de tristeza. E aqui a alma como indivíduo traz a ideia de que como se ela estivesse tentando reclamar para ele. Está vendo? Olha só, agora você está aqui e está lá, e antigamente era muito mais feliz. O texto também diz que problemas causam outros problemas. Olha o versículo 7.
Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista aqui traz uma imagem do Rio Jordão, da nascente do Rio Jordão, onde ele está exilado. E a ideia aqui é exatamente que ele tentou atravessar o mar, ou o rio, né? E o que acontece? Ao atravessar numa nascente, ele foi caindo e descendo o rio abaixo, e aí a ideia de que as ondas estão sobre mim. É assim que estão as minhas emoções. Então olha a descrição que ele faz. É como se ele tinha realmente tentado atravessar, fugindo de um perigo iminente, que o texto não nos deixa claro qual é, e é como se ele estivesse caindo o rio abaixo, descendo o rio abaixo, sendo afogado pelas ondas, sem conseguir, pela água, sem conseguir sair. E ele está dizendo assim: é assim que eu me sinto. Por isso que ele diz: um abismo chama outro abismo. Quer dizer, cada vez que eu vou descendo, o lamaçal vai me levando, as águas vão me levando, e eu vou descendo, e eu me sinto sufocado. É assim que eu estou. É nesse estado de espírito que eu estou. Então olha o que ele diz novamente no verso 7: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele lembra desse estado ou dessa correnteza profunda, aonde a sua emoção e o seu coração está dilacerado. E ele avalia isso. Então, uma forma onde nós começamos a organizar as nossas emoções é fazer uma avaliação sincera do nosso coração, que é a avaliação do salmista, a parte central, aonde ele diz: por que você está abatida? E ele identifica: eu estou privado, eu estou longe da presença de Deus, e isso me causa uma sede terrível. Eu quero estar junto do Senhor. E hoje, fazendo uma avaliação sincera do seu coração, o que faz com que as suas emoções possam oscilar? Talvez não há motivos claros. E talvez seja, como Spurgeon diz, só a lembrança divina de que eu e você não somos nada, de que nós precisamos dele. Talvez seja um incômodo constante, como um espinho na carne, para nos lembrar constantemente: você e eu dependemos do Senhor. Mas talvez seja um chamado de Deus para que você confesse os seus pecados. Talvez a sua alma está tão sedenta porque a sua vida devocional não está tão ativa assim. E essa oscilação constante advém de uma falta de um relacionamento profundo com Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. A segunda e última lição desse texto, além de fazermos uma avaliação correta do nosso coração, o salmista vai mostrar um caminho de cura. Ele vai mostrar um caminho de lidar com o misto dessas emoções. E uma coisa muito importante: ser maduro espiritualmente não é controlar todas as emoções em todo o tempo, mas é muito mais sobre como nós respondemos às emoções desagradáveis, mesmo quando ela está abatida, e a gente olha e diz assim: por que está abatida? Eu vou louvar a Deus. E o salmista vai nos dando também um caminho. E como ele faz isso? Eu coloquei aqui pelo menos 4 lições dentro da cura para o misto dessas emoções. Primeiro, ele desabafa com Deus, versículo 9, olha só: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Dias cinzentos, como eu disse, são tormentas da alma para um chamado de um relacionamento profundo com Deus. Ele conta para Deus, ele vai até Deus. A gente vive hoje, né? As pessoas estão tristes, elas vão para a rede social, né? Coloca lá uma foto de alguém chorando, né? Tudo bem, a rede social é sua, você pode colocar assim, não tem problema, né? Também tem rede social e uso. Mas às vezes o nosso socorro primário que nós buscamos não é a presença do Senhor, mas são questões que nós buscamos para dar alívio rápido, alívio instantâneo. E às vezes Deus quer nos manter em momentos tão profundos de dor da alma, para que nós contemos a Ele, para que nós estejamos diante dEle, para que nós nos coloquemos diante do Senhor. E o salmista faz isso, ele chega sinceramente para Deus, piedosamente. Quer dizer, nem sempre ou nem todas as emoções desagradáveis são impiedosas, são afrontosas, porque ele diz para Deus, chega para Deus e diz: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu tenho que aguentar isso daqui? Mas ao mesmo tempo o seu coração é levado até Deus.
Outra coisa que o salmista faz é ele reafirma a confiança em Deus e o cuidado pessoal do Senhor. Olha o versículo 7. Diz assim, mais uma vez: um abismo chama outro abismo, ele faz esse processo, quer dizer, as tuas ondas estão sobre mim, ele coloca isso. E olha o que ele diz no verso 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele diz assim: as suas ondas passam sobre mim, mas tem uma coisa, a sua misericórdia também é derramada. É o equilíbrio da permissão divina em passarmos por dias cinzentos, por profundas dores da alma, mas ao mesmo tempo Ele derrama misericórdia sobre nós, Ele derrama o seu amor sobre nós. Em meio às ondas Ele concede misericórdia. Sabe o que isso significa? Que nós não estamos entregues a questões da vida simplesmente, aos inimigos, limitações físicas, aos neurotransmissores que, como é colocado que tira tudo, né? Mas nós estamos confiados nas mãos de Deus. Ele dosa corretamente o que nós precisamos. Ele cuida da nossa alma. A soberania amorosa conforta o coração do salmista, a ponto dele dizer: o Senhor passou como uma onda terrível sobre mim, mas eu experimentei o seu amor. Eu experimentei a sua graça, a sua misericórdia. O mundo moderno, às vezes, nos ensina que Deus está num canto, super preocupado, porque você está sofrendo, e Ele quer muito te ajudar, mas Ele não pode fazer nada, porque Ele é tão indefeso. O mundo moderno, às vezes, nos ensina isso. Deus não quer o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo Ele não faz nada. O mundo moderno mostra um Deus que está num cantinho da sala, olhando você sofrer e chorando, dizendo: meu Deus não, porque Ele é Deus, né? Mas olhando e dizendo assim: coitado do Tiago, olha só, eu não posso fazer nada por ele. Ao contrário, o salmista está dizendo aqui que é dele as ondas, as tuas ondas fazem isso comigo. O Senhor passa por cima de mim, o Senhor quase me afoga na dor da alma, mas é o Senhor que derrama misericórdia sobre mim, que atua na minha vida, que faz com que eu descanse diante do Senhor. Outra coisa que o salmista faz é cantar em meio às emoções desagradáveis. Verso 8 ele fala: eu tenho um cântico, Senhor, um cântico suplicante, um cântico orante. Transforma o seu lamento em adoração a Deus. Você pode emprestar palavras da Bíblia, aonde o qual talvez o seu coração não esteja nem sempre tão inclinado, mas você pode pegar salmos, você pode olhar a grandeza de Deus e dizer: eu quero cantar ao Senhor, eu quero lembrar muito mais do que a minha dor, eu quero lembrar do seu caráter, eu quero lembrar de quem o Senhor é. E por fim, lembre a sua alma da bondade de Deus. O salmista não deixa a sua alma solta, não. Ele fala: vem cá, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que isso daqui? Ele fala isso. Ele chama a sua alma, versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que está assim? O que está acontecendo? A sobriedade nesse salmo, porque quando a sua alma quer esmagar os seus sentimentos, ou esmagá-lo com sentimentos ruins, talvez o levando à autopiedade, à murmuração, sabe o que ele faz? Ele prega para si mesmo. E é isso que nós devemos fazer todos os dias para nós. Devemos pregar para nós, devemos lembrar do Evangelho, devemos lembrar de quem é Cristo, devemos lembrar do que Ele fez. Nós precisamos de Cristo e da sua obra. Abra a sua Bíblia e lembre-se todos os dias do Evangelho de Deus. Busque remédio verdadeiro, busque um remédio que cura. Não mate a sua sede, do verso 1 e 2, com coisas terrenas, mas busque a palavra. É ali que você encontra equilíbrio para fazer como homens de Deus fizeram na dor ou na alegria, louvar o nome do Senhor. É na palavra dele. Salmo 19, 7, que é o tema do nosso culto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Para finalizarmos, um puritano chamado William Bright, de 1648, conhecido como um pastor amável e cuidador de almas, ele escreve 13 sermões baseado no Salmo 42, e ele diz uma frase importante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: portanto Davi,
Ou, portanto, os filhos de Corá diz aqui: por que está abatida? E por que você está inquieta dentro de mim? Falando da sua alma. Parece então que esse não era o seu temperamento comum. Seu pulso nem sempre batia tão forte nessa forma de desânimo, mas normalmente ele tinha paz e sossego interior. Há uma paz interior e tranquilidade de alma que os santos e o povo de Deus normalmente são dotados. Isso é uma verdade para nós, que a nossa alegria e o nosso equilíbrio emocional não vem das circunstâncias em que vivemos. Às vezes nós vivemos um caos na vida. Às vezes o mundo que estamos é um caos. Mas nós podemos descansar, porque a estabilidade que nós temos vem de um Deus que cuida de nós. E isso nos faz pensar a seguinte questão: viver de modo agradável a Deus é possível, mesmo diante de uma dor na alma. Nós não precisamos viver presos em nossos sentimentos oscilantes. Nós podemos viver confiados na palavra de Deus e afirmar, como o salmista diz: eu ainda o louvarei. Talvez hoje seja um dia de lamento, mas amanhã é um dia de alegria. É isso que o salmista está nos ensinando. E experimentar paz no mais profundo do nosso coração é uma possibilidade, pois o nosso Deus é também o Senhor de todas as nossas emoções. Ele é capaz de dar uma ordem e todo o mar que está se levantando, se acalmar. Então talvez o que você precise hoje é só da voz do Senhor no seu coração, dizendo: acalme-se, aquiete, porque Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor da nossa alma, Ele é o Senhor das nossas emoções. Olhe para a sua alma hoje e diga: por que você está abatida? Por que você está abatida? Não há motivos, porque ainda nós o louvaremos, cantaremos ao nosso Deus, poderemos responder com graça e misericórdia.